Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Sua Novela Resumida. E hoje eu estou trazendo aqui para vocês o resumo do capítulo 108 da novela Terra e Paixão, capítulo este que vai ao ar neste sábado, dia 9 de setembro. E este capítulo começa com Caio colocando pressão sobre Ernesto para que ele revele quem ordenou a adulteração dos freios do carro que causou o acidente com Daniel, possivelmente explorando o mistério por trás deste acontecimento. Ademir informa a Antônio que encontraram um suspeito que poderia estar envolvido na morte de Daniel, possivelmente indicando um progresso nas investigações que estão sendo feitas. Antônio solicita a Marino que mantenha Ernesto detido até que ele confesse o crime, possivelmente refletindo a determinação de Antônio em buscar a verdade. Tadeu envia Enzo ao Rio de Janeiro para observar Anneli, possivelmente revelando planos e intrigas em desenvolvimento. E Andara aceita oficialmente namorar com Franco, possivelmente consolidando o relacionamento entre os dois. Mara compartilha com Mená que pediu a separação de Elias, possivelmente introduzindo uma reviravolta emocional em sua história. Hélio convida Agatha para dançar no bar, possivelmente criando um momento de interação entre os dois. O advogado de Ernesto apresenta um alvará de soltura a Marino e pede a libertação de seu cliente, possivelmente introduzindo um obstáculo legal na investigação. Antônio questiona Irene se ela foi a mandante do crime que resultou na morte de Daniel, possivelmente explorando as suspeitas sobre seu possível envolvimento. E como a gente pode perceber, este capítulo começa com o Caio colocando a pressão no Ernesto para que ele revele quem foi que pediu para que ele adulterasse os freios do carro que causou o acidente com Daniel. É tudo isso que o Caio quer saber, quem foi o mandante e quem está por trás de tudo isso. Pois a verdade é que muito provavelmente o alvo deste acidente não era o Daniel, e sim o Caio. Mas infelizmente aconteceu que no momento foi o próprio Daniel que acabou pegando o carro e saindo atordoado de casa devido a tudo que acabou de acontecer. E acabou se envolvendo neste acidente, ou seja, o mandante que está por trás disso tudo possivelmente queria se livrar do Caio e não do Daniel. Mas aconteceu o que aconteceu, acabou dando errado e quem acabou perdendo a vida foi o Daniel neste acidente. E agora, como o Caio já suspeitava que o alvo era ele, agora ele tá questionando ali o Ernesto e exige para que ele fale a verdade sobre quem solicitou isso, quem foi que pediu para fazer a adulteração dos freios do carro dele. E ele quer saber isso porque, obviamente, é uma pessoa que não gosta muito do Caio, visto que, se caso o alvo deste acontecimento seja realmente o próprio Caio, isso vai mostrar que alguém não conseguiu com sucesso se livrar dele e provavelmente deve estar tentando até agora fazer alguma coisa contra ele. E o Caio, obviamente, está preocupado com isso e também quer saber quem foi que pediu para adulterar o carro. Resta saber se o Ernesto vai resistir e não vai revelar a verdade para o Caio sobre quem foi o mandante disto. Mas na verdade, muito provavelmente o Ernesto não vai conseguir segurar por muito tempo a pressão e em algum momento ele vai ter que confessar toda a verdade sobre isso, sobre o que aconteceu com ele, quem foi que chegou a ele e pediu para ele manipular e fazer a manipulação nos freios do carro. É tudo isso que o Caio quer saber e ele obviamente tem seus motivos para ter total interesse em descobrir toda a verdade.
Tanto ele, tanto o Antônio, que é o pai do Daniel, ele quer a todo custo saber o que aconteceu com o filho e ele quer saber quem foi o mandante disto também. Provavelmente essa pessoa deve estar tentando se livrar do Caio até o momento. E o Ademir vai informar Antônio que encontrou o suspeito que poderia estar envolvido no acidente que aconteceu com Daniel, levando assim as suspeitas do Antônio e mostrando que ele ficou totalmente interessado em saber quem é essa pessoa. Provavelmente possa ser a pessoa que mandou o Ernesto fazer a adulteração nos freios. E agora que a verdade parece estar cada vez mais próxima, o Antônio está solicitando ali para o Marino que o Antônio solicitou para o Marino que mantenha Ernesto detido, até que ele confesse todo o crime, mostrando que ele está determinado em saber quem foi o mandante, e ele vai fazer de tudo possível para que o Ernesto continue preso até que ele prove e confesse tudo o que aconteceu. Mas isso mostra também que o Ernesto está resistindo bem a toda essa pressão que ele está sofrendo, que até agora ele não abriu o bico e não revelou a verdadeira pessoa que está por trás de tudo isso, mas hora ou outra ela pode acabar aparecendo e ele se dando muito mal. Enquanto isso, o Tadeu envia o Enzo ao Rio de Janeiro para observar a Anneli. Como a gente sabe, Luigi fez uma viagem e levou a Anneli junto com ele para o Rio de Janeiro. E o Tadeu, após descobrir que Anneli é na verdade a rainha delícia dele, agora ele pede para que o Enzo fique toda hora espionando ela e descobrindo para ele o que ela tanto faz. Obviamente ele aproveitou essa viagem que ela fez para o Rio de Janeiro com o Luigi e pediu para que o Enzo fosse com ela, espionasse ela lá e contasse para ele o que tanto que ela tá fazendo lá no Rio de Janeiro junto do Luigi, fornecendo assim informações para o Tadeu. Outro acontecimento deste capítulo é que o advogado de Ernesto apresenta um alvará de soltura a Marino e pede a libertação de seu cliente, e isso vai ser um obstáculo para o Marino, isto porque o próprio Antônio pediu para ele que ele simplesmente deixasse o Ernesto preso, até que se prove o contrário, até que se prove que ele não esteja envolvido ou até mesmo que ele confesse tudo. O Antônio quer que o Ernesto continuasse preso, e o Marino obviamente garantiu ao Antônio que iria manter o Ernesto preso e que não iria soltar ele por nada. Mas chega o advogado do Ernesto e apresenta um alvará de soltura, fazendo assim com que o Marino não tenha muita escolha, a não ser acabar soltando o Ernesto. Afinal, ele precisa obedecer à lei, e se o advogado dele está com um alvará de soltura em mãos, ele vai ter que soltar o Ernesto. Resta saber qual atitude o Marino vai tomar nesse momento complicado, pois se ele acabar soltando o Ernesto, com certeza o Antônio vai ficar muito enfurecido com ele. E ainda neste capítulo, algo inusitado acontece. O Antônio vai questionar a Irene se foi ela a mandante do crime que resultou na morte de Daniel. E ele provavelmente fez essa pergunta porque, visto que o alvo deste acidente era na verdade o Caio e a Irene sempre odiou o Caio, pode ser que naquela época ela queria se livrar dele, de maneira que parecesse realmente um acidente. Então pode ter sido sim a Irene que solicitou este manuseio ali e essa alteração nos freios do carro que constantemente o Caio usava. Mas nesse dia, por azar, foi o Daniel que usou, mas o alvo dela seria, neste caso, o Caio. E como o próprio Caio já desconfia disso, e o Antônio também, que o alvo era ele, com certeza
O Antônio então decidiu questionar se foi a Irene quem fez isso, deixando a própria Irene surpresa ao Antônio questionar isso para ela. Ela ficou simplesmente sem acreditar que o Antônio estava perguntando isso para ela, mas pode ser que ela esteja sim envolvida. Resta saber se ela vai querer confessar tudo ou vai continuar escondendo tudo e sempre dando o seu jeito para esconder a verdade do Antônio. Mas estes serão por enquanto os principais acontecimentos do capítulo de sábado, dia 9 de setembro. Comenta aqui o que você acha de tudo isso e me fala também de que cidade e de que estado do Brasil você acompanha a novela Terra e Paixão. E se você quiser saber o que vai acontecer nos próximos capítulos após este, é muito importante que você esteja inscrito aqui no canal. Então não perca mais tempo e clica nesse botão vermelho aqui embaixo e vire inscrito do canal. Lembrando que é de graça, você não precisa pagar nada para isso e ainda assim você vai ter acesso aos próximos resumos em primeira mão, de forma totalmente gratuita. Obrigado por assistir este vídeo até aqui e até o próximo resumo.